Vamos lá, pessoal, continuando aqui o nosso segundo bloco sobre planilhas eletrônicas, em especial o Excel e o Calc, né? Paramos aqui nessas informações sobre o Excel, que volta e meia são cobradas na tua prova de concurso público, tá? Por exemplo, o número total de linhas em uma planilha, a parte de trabalhos abertas, quanto que a memória consegue processar por vez, vai depender aí da disponível no teu computador. Número total de linhas e colunas, largura de coluna, altura de coluna, número total de caracteres que uma célula pode conter e planilhas é uma pasta de trabalho, tá? São, além de curiosidades, são informações aí que a banca pode te cobrar perfeitamente, apesar da gente achar aí uma questão bem sacana, mas ela pode te cobrar porque, enfim, são informações sobre o Excel. Lembrando que a altura de linha perceba, por exemplo, vou destacar aqui um exemplo, vou voltar para te explicar isso rapidinho. Olha aqui a linha 4, tá? Linha 4. O espaço entre a 3 e a 5 compreende a linha 4, ok? Quando eu posiciono a seta do mouse na linha ou superior ou inferior da linha 4, a seta do mouse vai virar um ponto preto com duas setinhas, uma apontando para cima, outra para baixo. Isso quer dizer o quê? Que se eu clicar e segurar, eu posso fazer isso aqui, ó. Aumentar a altura da linha. Entendeu? Da mesma maneira, se eu posicionar a seta do mouse bem aqui entre duas colunas, bem aqui entre duas colunas, ele vai virar uma setinha preta apontando para a esquerda e para a direita. De modo que eu posso clicar, segurar aí, aumentar a largura da coluna. Não esquece disso. Altura de linha, largura de coluna. Ok? Tá? Essa é a informação que está aqui para você. Vamos continuar. Agora, entrando propriamente nos operadores de cálculo, nas opções que eu tenho disponíveis e que eu posso utilizar para realizar cálculos e procedimentos matemáticos no Excel, tá bom? Vamos lá, o que são operadores de cálculo? Especificam o tipo de cálculo que será executado em elementos de uma fórmula, como subtração, adição, multiplicação ou divisão. No Excel, há 4 diferentes tipos de operadores de cálculo: aritmético, comparação, concatenação de texto e de referência, tá? E aqui eu trouxe os operadores de cálculo aritmético para você. Sinal de mais, que significa adição. Sinal de menos, subtração, negação. Asterístico é multiplicação. Barra, divisão. É porcentagem. E o acento circunflexo é a exponenciação, tá? Preciso te dar uma informação muito importante, tá bom? Muito importante. Vamos lá, vou tentar desenhar aqui para você. Lembra uma expressão matemática que a gente viu, que a gente aprendeu na escola? Vou pegar um exemplo aqui para você, por exemplo, tá? Expressão numérica, ok? Onde eu utilizo vários desses operadores. Vamos lá. No Excel fica mais ou menos assim, ó. Mais ou menos dessa maneira. Sinal de igualdade, e aí eu tenho um número, eu tenho uma referência. Por exemplo, eu tenho a célula A1, ok? A1. Eu tenho A1 mais B2. É um exemplo, tá, pessoal? Eu quero que você entenda a lógica aqui, ok? Dividido por C1. Percebam que tem o mais e a barra aqui, ou seja, a adição e a divisão.
No Excel, existe uma precedência de quem você vai resolver primeiro. Então, a expressão, tu já lembrou, né? A expressão é um comando, tá? Para a operação de um cálculo, em que eu tenho que obedecer uma regra matemática para realizar as operações. Lá na escola a gente aprendeu na matemática que primeiro eu resolvo divisão, multiplicação, depois adição e subtração, correto? Tá? A exponenciação vem primeiro de tudo. Aqui não é diferente, pessoal. Se na tua prova vier uma expressão matemática com vários desses operadores de cálculo matemático, para você resolver e achar o resultado correto, você vai ter que lembrar de uma regra, tá? Que primeiro você resolve a exponenciação, depois você resolve a divisão, depois multiplicação, depois adição e subtração. É a ordem. Se vier uma expressão matemática, vários intervalos divididos por esses operadores de cálculo, você vai ter que lembrar por onde começar, quem primeiro resolver, para depois fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, assim por diante. Entenderam? Então, observe a numeração que eu fiz aí. 1, 2, 3, 4 e 5. Primeiro, se estiver na expressão a exponenciação, o chapeuzinho, o acento circunflexo, você resolve ele por primeiro. Se não, vai para o segundo. Divisão, multiplicação, adição, subtração. Essa é a regra da sequência da resolução das operações. Tá? Qual que vai ser a exceção à regra? A exceção à regra é parecida com a da matemática. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai resolver primeiro, se tiver, o que tem dentro do parêntese. Primeiro você segue essa sequência aqui, tá? Se tiver parêntese, começa pelo parêntese. É a exceção à regra da sequência de resolução na operação de cálculo aritmético. Guarda isso para a tua prova. Abre o Excel, ok? Copie e colhe um exemplo no Excel, tá bom? Isso pode te salvar numa prova. Não esquece. E operadores de cálculo, comparação. Por que comparação? Quando nós falarmos, por exemplo, sobre a função se que realiza um teste lógico, é importante você saber o que significa ser igual, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, diferente de, tá? Presta atenção nessa tabelinha, leia, releia e grave isso. Isso vai ser cobrado na tua prova, isso vai te salvar, tá? Operadores de cálculo, concatenação, que significa concatenar, pessoal. Concatena dos valores para produzir um valor de texto único. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho duas informações separadas. Quando eu concateno, eu junto essas duas informações. Entendeu? Então, eu tinha ali em uma célula o vou, em outra célula passar. Quando eu utilizo essa função concatenar e escrevo dessa maneira, o E comercial, eu junto as duas informações em uma única célula. Fica vou passar, que é a junção de duas informações. Concatenar é juntar as informações em uma célula só. Não esquece disso, ok? Vamos lá? Operadores de cálculo, referência. Referência eu tenho, não esquece, dois pontos e tenho ponto e vírgula, tá? Vamos lá. O que significa os dois pontos? Operador de intervalo, que basicamente seleciona de uma célula a outra, incluindo o intervalo dentre elas, tá? Vou te dar um exemplo aqui. O quadrinho você lê aí para salvar as informações depois, tá? Mas, por exemplo, eu tenho aqui a célula 1, 2
3, tá? E aqui embaixo eu mando somar, por exemplo. E aí eu vou dizer o seguinte, igual soma de A1, por exemplo, até, olha os dois pontos, A3. Isso quer dizer o quê? Que ele vai somar o que tem dentro de A1, A2 e A3. Referência inicial, referência final e o que está entre o início e o fim vai entrar no cálculo, na operação que eu estou realizando. Quem me determina isso? Os dois pontos. Ok? Vamos apagar e fazer agora um exemplo com o ponto e vírgula. Então, entenda os dois pontos como de até. Ok? De célula X até célula Y e o que estiver entre elas. Agora, se eu uso ponto e vírgula, tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. E aqui eu escrevo uma função que eu vou mandar somar. E dentro dela eu coloco 1, ponto e vírgula, 3. O que é que vai acontecer? Ele vai somar o que tem dentro de A1 e A3 e não vai considerar que tem A2. Os dois pontos manda eu realizar algo, fazer algo, de até. E tudo que está entre o início e o fim. O ponto e vírgula manda eu fazer determinada coisa e aquilo. Some A1 e A3. O A2 está entre eles, mas eu não considero. Quem está me dizendo isso? O ponto e vírgula, tá? Operador união que combina várias células e referências em uma fórmula. Então, os dois pontos é se eu mandar o seguinte, fiquem de pé todos, da primeira fileira à 11ª. Todo mundo que está entre vai ficar de pé junto com o início e o fim. O ponto e vírgula, eu dou uma ordem e. Fique de pé. Fileira 1 e 5 e 6 e 9. Você está entendendo? São informações específicas, tá? Não esquece isso, porque isso faz toda a diferença no julgamento da tua questão, sem dúvida alguma, tá? Guarde também como é que eu crio e estruturo uma fórmula, uma função. Eu vou sempre começar pelo sinal de igualdade, tá? Igualdade, o nome da fórmula ou da função, ok? E entre parênteses, o intervalo que eu estou analisando, mandando somar, mandando a média, mandando exibir o máximo, o mínimo, o maior, o menor, tá bom? Não esquece disso, ok? Precedências de operadores, tá? Operador dois pontos, ponto e vírgula, operador de referência, o negação, o porcentagem, exponenciação, tudo aquilo que eu já expliquei para você anteriormente e o comparação, tá? Fica com essa tabelinha aí e o que significa cada símbolo desse, ok? No contexto do Excel, tá bom? E a página inicial eu já dei ali uma boa pincelada com você anteriormente, mas eu quero te destacar algo. E aí você pode pausar o vídeo e voltar, tá? Para ter essa comparação. Aquela tabela lá que eu te mostrei é se eu não me engano, do Excel 2019, se eu não me engano, 2016, algo assim. Essa janela que eu estou mostrando para você aqui é a versão do Excel 365, Excel 365, tá? Tem tudo que tem na outra que eu te mostrei. Mas eu quero te destacar algumas informações, por exemplo, o Copilot aqui, que é o Copilot, é a inteligência artificial da Microsoft, tá?
Por que que ela está embutida nos produtos Microsoft? Bom, para te ajudar ali em determinadas funções específicas. Não é o momento de a gente falar sobre isso agora, mas o que eu quero te dizer é aquilo que eu já falei, reforçar o que eu já falei anteriormente, que tem coisas que são, que têm diferenças entre algumas versões. O básico, todas elas fazem, tá? Tudo é planilha do Excel, tudo é planilha eletrônica, mas a depender da versão você tem aí novos recursos à sua disponibilização. Disponibilizados a você, como por exemplo, embutido aqui a inteligência, a, a inteligência artificial da Microsoft, que é o Microsoft Copilot, ok? E aqui, pessoal, a gente precisa fazer um estudo sobre as guias, tá? Lembra que eu te disse anteriormente sobre a guia página inicial? Aqui está ela, ó. E é preciso que você olhe o nome da guia, o nome dos grupos, ok? E os botões dentro de cada grupo, são os que são mais cobrados, tá? Muito cobrado página inicial. Página inicial, subitamente tem opções para você formatar texto dentro do Excel, tá? E do Word também, mas como a gente está falando do Excel, vamos lá. Formatar texto, atribuir características às bordas das células, como no exemplo que você está vendo na sua tela aí, tá? Essa opção se chama inserir bordas em todas as bordas. Lembrando que uma célula, se você observar, é um quadrado, é um retângulo, então ele tem 4 lados. Você pode no Excel colocar borda visível, aparente, em um lado, em um outro, bordas externas, bordas internas, todas as bordas, que é, no caso, o exemplo que você está vendo na sua tela aí, tá? O alinhamento de informações e texto dentro das células, a formatação condicional, que a depender de uma condição, se for verdadeira ou falsa, por exemplo, ele realiza um destaque da informação dentro da célula, dentre outras informações, tá? A guia inserir, pessoal, guia inserir, o nome é um pouco, já é meio sugestivo. Você insere, você acrescenta opções e informações, possibilidades na tua planilha, tá? Você acrescenta, por exemplo, você adiciona aí é, é, gráficos, você adiciona ilustrações, você adiciona vários elementos que até então não estão no teu documento. Você vai inserir, ok? Sempre vai aparecer assim na tua prova, tá? Qual a opção que no Excel nos permite acrescentar algo, ok? Trazer uma informação nova. Se eu quero acrescentar, se eu quero trazer um elemento novo, eu quero inserir. Inserir o quê? Inserir texto, inserir gráfico, inserir gráfico dinâmico, mapa, planilha eletrônica, tabela dinâmica é muito cobrada em prova, símbolos, ok? Não esquece disso. Guia layout da página. A palavra layout tem uma relação com a aparência, a maneira em que vai se apresentar a informação para você. Então, por exemplo, no layout da página, eu tenho, por exemplo, a opção da orientação. Orientação. Orientação de página. Retrato, paisagem. Está no layout da página, tá? Eu tenho também layout da página as margens, configurar a margem, que é o que é a margem? É a relação entre o quanto de informação que você vai poder colocar naquele documento, respeitando o final da página. Digamos que, por padrão, a página é A4, até onde você consegue inserir informações naquela página, onde começa, onde termina, tá? Layout da página, a visualização da página. Tá bom? Recursos cobrados em prova no Excel. Inserir novas células, linha e coluna na pasta de trabalho, e aí os botões referentes a isso. E o contrário, excluir células, linhas, colunas ou planilhas da pasta de trabalho e os seus botões, tá? Lembrando que essas informações aí
estão aqui na guia, página inicial, ok? No grupo estilos. Lembra que eu te falei que isso é necessário? Guia, página inicial, grupo, estilos e os botões, tá? Botão inserir, botão excluir, ok? Outras informações, recursos cobrados em tua prova. Ferramenta de mesclar e centralizar. O que é mesclar? Eu junto informações de duas ou mais células e concentro em uma única célula. Se eu for mesclar e centralizar, eu junto as informações de duas ou mais células e centralizo em uma célula. Informação importante. Se eu tiver conteúdo em 3 células, é só um exemplo. Eu selecionei 3 células. Eu tenho informação dentro das 3. Se eu vou juntar todas e apresentar a informação, de qual das 3 células será apresentada a informação nessa célula mesclada? Será a informação da célula mais superior à esquerda. Por quê? Porque a gente lê e escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não à toa, a célula mais superior e à esquerda da tua planilha, ok? Vai ser A1. Ok? Então a leitura que tu faz é de A1, A2, A3, A4. B1, B2, B3, B4. C1, C2, C3, C4. Você entendeu? Esquerda, direita, cima, baixo. Tá bom? Recursos cobrados em provas. Função. O que é a função? É um comando gravado no Excel que te permite realizar uma ação. Função soma. Analisa o intervalo, e aí depende se dois pontos, se ponto e vírgula, lembra? E soma todo o intervalo, obviamente tem que ser informação numérica presente na célula, tá? Função média calcula, ou melhor, soma o intervalo e divide pela quantidade de elementos. Se eu tenho 3 células com informação numérica e peço a média dessas 3, ele vai somar as 3 informações numéricas e dividir por 3. Isso é a média, tá bom? Função média do Excel, função modo único, tá? Função média é mediana, função modo único, valor que ocorre com mais frequência. Pessoal, existe mais de 200 e tantas funções no Excel. Eu estou te apresentando aqui aquelas que são mais cobradas em prova de concurso, tá bom? A função mod no Excel, função hoje, agora despenca em prova de concurso. Pare, leia, resolva questões sobre a função hoje e agora no Excel, tá? Ok? A função hoje são utilizados para inserir data do sistema em uma célula. A sintaxe tanto de hoje quanto de agora não possui argumentos. Ou seja, basta digitar igual, lembra que sempre começa com sinal de igual, palavra hoje e o intervalo. E intervalo não, abre e fecha parênteses, tá? Ou agora, que a data do sistema será inserida na célula, tá bom? Função maior do Excel, ok? Retorna o valor maior de um conjunto de dados. Você pode usar esta função para selecionar um valor de acordo com a sua posição relativa. Por exemplo, podemos usar o maior para obter o primeiro, segundo, terceiro maior valor. Existe no Excel a função maior e existe a função máximo. A função máximo vai analisar o intervalo e vai te retornar o valor numérico máximo. Se eu tenho 5 células dentro de cada uma, 1, 2, 3, 4, 5, e mando analisar essas 5 células e me retornar o valor máximo, ele vai me retornar o valor 5. Das 5 analisadas é o maior valor. Ok? Agora, se eu uso a função maior, eu tenho que dizer para o Excel, das 5 células analisadas, qual é a ordem que ele quer. Eu mando analisar as 5 células e digo que eu quero o primeiro maior. Vai me retornar o valor 5. Se eu disser que eu quero o segundo maior, ele vai me retornar o valor 4. Você entendeu? Eu crio uma classificação no maior. Por quê? Porque eu informo se eu quero o primeiro, o segundo, ou o terceiro, ou o quarto maior, e assim por diante. O máximo não, ele só te retorna o valor máximo e acabou. O contrário dessas duas funções também. Se eu quero achar o valor mínimo, ele vai analisar tudo, vai me retornar o mínimo. Agora, se eu quero achar o menor, eu tenho que dizer qual. Se é o primeiro menor, segundo, terceiro e assim por diante. Ok? Máximo e mínimo, como eu acabei de explicar para você, tá bom? Dá uma lida,
resolve com calma. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que a gente pode se aprofundar nesse assunto com você, mas aí mais nada do que eu acabei de te falar, te explicar com as palavras aqui, tá bom? Função conte valores, conta a quantidade de células preenchidas, conte vazio. Se o conte valores só te mostra o que tem, o que está preenchido, o vazio é o contrário. Conte número no Excel, conte se, aí você já tem uma condição, tá? Conte se algo acontecer. Função se do Excel, pessoal, realiza um teste lógico. Se o teste lógico for verdadeiro, faça isso. Se ele for falso, faça aquilo, tá? Imagina que, por exemplo, se uma pessoa tiver idade maior ou igual a 30, então ela paga inteira o ingresso hipotético, se não, paga meia. Tu tá entendendo? Tem um teste lógico. Qual é o teste lógico? A idade ser maior ou igual a 30. Se esse teste for verdadeiro, vai acontecer algo. Se ele for falso, vai acontecer outra coisa. Tem uma condição, tá? Assim como soma-se. Se a condição for alcançada, haverá soma. Se não, não haverá. Ok? Função PROC-V, ele procura em uma matriz de informação algo que você pediu e te retorna. É excelente para realizar, para criar aí mini sisteminhas de procura, de busca de informação em uma tabela muito vasta. Imagina, por exemplo, você ter aí numa escola os nomes e médias e notas de centenas e centenas de alunos. Todas essas informações dos alunos estão em uma matriz, tabela, numa base de dados. E eu crio aí com a função PROC-V, por exemplo, uma maneira de fazer o Excel automaticamente varrer essa matriz tabela, buscar informação, encontrar a informação que eu quero e me trazer exatamente aquela informação que eu quero. O PROC-H é relativamente parecido, mas aí de uma forma horizontal, tá bom? Recursos cobrados em prova, erros. Isso aqui são os erros que podem aparecer, surgir numa célula do Excel, caso algo ocorrer de errado. Por exemplo, um número dividido por zero, por uma célula vazia, vai retornar esse erro div. Quando um valor não está disponível, quando uma fórmula ou função contém valores numéricos inválidos, ou seja, para cada erro vai aparecer uma referência específica, tá? Nome, valor, ok? E os asteriscos ali, quando uma coluna não tem largura suficiente para exibir todos os caracteres. Lembra que eu te expliquei anteriormente? A largura da coluna, tá? Extensões de documentos do Excel. Falei para você que é o XLSX, as versões mais recentes, tá? E o XLS de 97 a 2003, XLT, X, tá? Agora, o LibreOffice, que é o editor concorrente do Excel, ok? O LibreOffice, como concorrente do Office da Microsoft, por assim dizer, ele vai trazer, pessoal, o Calc, tá? O Calc é o concorrente do Excel, ok? No pacote LibreOffice, tá bom? Vamos ver algumas características do LibreOffice Calc. Primeira coisa, observe essa estrutura aí. Perceba que não tem muita diferença fazer o se afeiçoar, reconhecer, fazer um reconhecimento do Calc, tá? É uma planilha com guias, com grupos, com ferramentas, ok? Com estrutura de coluna e linha, muito semelhante ao que a gente já conhece. O raciocínio lógico para usar o Calc é muito semelhante das outras planilhas eletrônicas, como o Excel. Só isso que eu te falei até agora do Calc vai te ajudar em muito a resolver questões do Calc, tá bom?
Calc, planilha eletrônica, são realizados cálculos de operações igual ao Excel. Ela é composta por linhas e colunas. A interseção delas forma uma célula, igualzinho o nosso Excel, tá? Aqui eu tenho o equivalente às referências absoluta, referência relativa e a referência mista no Calc, tá bom? Os operadores de cálculo também, no mesmo sentido. Operadores de cálculo, comparação, concatenação, referência, tudo muito semelhante, se não bem igual, idêntico ao Excel, tá? O que eu preciso que você memorize, ok? Algumas diferenças entre o Calc e o Excel. Por exemplo, o nome de algumas ferramentas, os atalhos de teclado, tá? Tem uma diferença entre eles. Olha o atalho de teclado ali, por exemplo, para uma nova planilha, Ctrl N, de new, de novo. O Ctrl N no Excel ativa o botão negrito. No Calc, o Ctrl N pede uma planilha nova. Então, cuidado, tá? Muito cuidado, ok? Menu editar, menu exibir. Pessoal, o que que você tem que fazer? Ler com bastante atenção, tá? Ler com calma, se possível, utilizar a aplicação, ir varrendo por esse conteúdo, por esse material, as informações do Calc, sabendo distinguir e diferenciar os atalhos de teclado em comparação com o Excel, para que você não seja confundido. E é que a banca vai tentar fazer, facilitar a tua vida? Não. Ela vai tentar prejudicar, atrapalhar o seu andamento na tua prova, tá? Pausa essas informações que eu estou passando para você. É, veja os ícones, veja os nomes e os atalhos de teclado. Volto a te falar novamente. Ctrl N no Excel é negritar uma informação textual. No Calc, pede-se uma nova planilha. Cuidado. Pause, tire print, imprima, anote, leia, releia e guarde as informações. Tá bom? E aí as funções no calc. Função mod também retorna o resto da depois da divisão do número para um divisor. E a sintaxe dele, o que é a sintaxe? É a maneira que é escrito, tá? Não esqueça que no Excel você começa sempre a função com a escrita correta, pessoal, tá? Com a escrita correta. Você não pode escrever errado. Por exemplo, lá no Excel, se a função se chama máximo com acento no A, você tem que escrever com acento, tá bom? Outras funções aqui no Calc, função é ímpar, tá? E chegamos na nossa resolução de questões. Se prepare, que agora a gente vai ver um pouco na prática como são cobradas as questões de Excel e de Calc no, na sua prova de concurso público. Vamos resolver? Primeira questão. Considerando o Excel 365, a fórmula. Vamos lá, fica de olho nessa fórmula aqui. Vou colocar isso para cá. A fórmula que é o quê? Igual soma, já sabe o que ele vai fazer. Vai pegar esse intervalo que está dentro do parêntese e vai somar. Vai analisar o intervalo e apresentar a somatória das informações numéricas que estão dentro de A1 e A5. Por que e? Porque aqui eu tenho ponto e vírgula. Excel soma o que tem dentro de A1 e o que tem dentro de A5, tá? Gabarito, letra C. Soma o que tem dentro de A1 e
o que tem dentro de A5. Expliquei isso no assunto, tá? Segunda questão. Não direi nada, mas haverão sinais, como diz um grande amigo meu. Não direi nada, mas haverão sinais, tá bom? Para analisar e calcular o controle de gastos mensais de uma empresa, utilizando planilhas eletrônicas, é mais apropriada a utilização do seguinte programa de computador. Qual é o programa de computador que analisa e calcula gastos mensais, informações financeiras, ok? Através de planilhas eletrônicas, qual é o nome dele? É o PowerPoint, que apresenta apresentações eletrônicas. É o Acrobat, Adobe Acrobat Reader, que lê documentos PDF. É o LibreOffice Writer, que é o concorrente do Word, quer seja um editor de textos eletrônico, ou quer seja o Microsoft Word, que é especialista em textos. Não, pessoal, planilha eletrônica é o LibreOffice Calc ou o Excel, tá? Gabarito letra A. Terceira, agora ele te trouxe um recorte de uma planilha, ok? E te pede para analisar e descobrir o resultado. Igual, sempre começa com o sinal de igual. Função índice, de A1 até B3, 2,2. E agora? Na célula 4, onde eu escrevi essa fórmula, essa função aqui, qual será o valor exibido? Eu tenho a coluna A, eu tenho a coluna B, eu tenho linha 1, linha 2, linha 3. Vamos lá, vamos decifrar isso aqui. Ele quer o índice A1 até B3. Lembra os dois pontos? B até, ou seja, A1 daqui até B3. Então, ele vai analisar tudo isso aqui, tá? Essa primeira parte aqui eu já entendi, ok? Que ele vai analisar de A1 até B3, tá? E o que é que ele quer? Ele quer 2, 2. O que é 2, 2 aqui? 2, 2. Segunda coluna, segunda linha, ok? Tá? Deixa eu ajeitar para você para não te confundir. Vamos lá. Ok? 2, 2. Não perde esse raciocínio aí, tá? Segunda coluna, B, segunda linha. Linha 1, linha 2. Na coluna B, 2, tá aqui. Eu quero a linha 2. 1, 2. 1, 2. Você entendeu? Primeiro aqui foi a matriz, de A1 até B3. Depois eu quero que ele me mostre da segunda coluna a informação na segunda linha. Segunda coluna, coluna A, B, A, B, A, B, B. Segunda linha, linha 1, linha 2. Ok? B2. B2 eu tenho o que, pessoal? Eu tenho que eu voltei tudo aqui. Eu tenho peras. 2, 2, ó. 2, 2. Segunda coluna, segunda linha. Peras. Tá bom? A fórmula índice no Excel retorna o valor de uma célula com base em um número em linha e coluna de uma matriz. Sua sintaxe básica é: portanto, eram peras. O tipo de arquivo e extensão padrão criados pelo programa LibreOffice Calc.
qual é o tipo de arquivo do LibreOffice, tá? Ok? Te falei que esse aqui é do Excel, XLS, XLSX, tá? Planilha eletrônica e PDF, ok? PDF, eu quero por padrão. Será que eu consigo pegar uma planilha e exportar para PDF? Talvez até consiga, mas padrão é o documento do LibreOffice Calc, tá? XLS, XLSX é do Excel, tá bom? Sobrou aí B e C para mim, tá? Saber eliminar alternativas erradas também te ajuda muito numa prova. Por quê, pessoal? Se você precisasse chutar agora, que não vai ser o teu caso, você escolheria, você aumentaria a sua chance de chute para 50% de acerto, tá bom? Nesse caso aqui, eu tenho a letra C de correto, eletrônica e ODS. E aqui eu te trouxe um macete do LibreOffice, tá? No Calc, o arquivo é ODS. No Writer, que é o concorrente do Word, é o ODT. E no Impress, que é o concorrente do PowerPoint, eu tenho o ODP. Guarde essa informação, anote, releia para a sua prova. Na planilha eletrônica do pacote LibreOffice, uma célula definida pelas coordenadas de uma linha e de uma coluna. Sobre essas coordenadas, é correto afirmar que, gente, linha, coluna, tá? Não esquece. Na linha, eu tenho o quê? Eu tenho número. Na coluna, eu tenho o quê? Eu tenho letra, ok? Quando uma coluna encontra uma linha, que isso? Ficou um Z. Não era para ser um Z, era para ser um 2. Quando uma coluna, vou trocar de número. Quando uma coluna encontra uma linha, eu tenho uma célula. Tá bom? Isso aí tu lembra, ok? A coordenada da linha é alfabética. A linha é alfabética? Não. A linha é numérica. E a coluna é numérica? Não, a coluna é alfabética. A coordenada de linha e de coluna são numéricas? É tudo número? Não. Uma é letra, outra é número. A coordenada da linha é numérica e a da coluna é alfabética. Show! A coordenada da linha e da coluna são alfabéticas? Não. A coordenada da linha e da coluna são diagonais? Não, pelo amor de Deus. Isso aqui caiu na prova que a tua banca vai cobrar, que a banca que vai fazer a tua prova vai cobrar, tá bom? Não esqueça dessa informação trivial, tá? Colunas são representadas por letras, linhas são representadas por números. Sexta questão. Considerando o programa Excel 365, versão desktop, porque ele também tem a versão online, tá? Em português para o Windows, marque a alternativa correta, em que a função soma está somando os valores de 6 células, tá? Vamos lá? Letra A, igual soma. Lembrando que se não tiver o sinal de igual nas tuas alternativas, em alguma alternativa, tu já descarta ela, tá? Começa sempre pelo igual e o nome da função. A função é soma. Então, confere primeiro, igual soma. Todas têm até que nenhuma é eliminada. Agora eu quero identificar a escrita correta de 6 células para que ele some. Some no sentido de somar, tá? O que vai ser necessário para você acertar essa questão? Que você lembre do nosso conceito de dois pontos e ponto e vírgula, de até e, tá? Sabendo disso, você vai saber que o correto é a letra E. Olha o que está escrito, igual soma de C1 até C3. Então, ele vai somar C1, C2, C3, ok? Ó, C1, C2, C3. Aqui, ó, o intervalo. Agora eu preciso de mais 3, porque ele vai somar 6 números, é o que está dito aqui, ó, no comando. Ok? Vou continuar.
Soma C1 a C3, ok. E A4 até A6. A4 até A6. 1, 2, 3. Mais ali do C, eu estou somando 6 números. Ok? Você tem que ter a capacidade de visualizar a tabela do jeito que está aí. Isso não está na tua prova, tá? A prova veio assim, ó. Um comando textual. Desenha. Aí do ladinho, desenha a tabela. Interpreta visualmente. Ou se tu conseguir fazer na mente, show de bola. Tá? O importante é que você acerte. Sétima questão. Considere que um técnico está preenchendo dados em 3 colunas, A, B e C, em uma planilha do Excel 2013 em português, cujos títulos são data de hoje, data e hora de hoje, somente a hora, em condições ideais e com as células adequadamente formatadas para inserir a data de hoje na célula A2, a data e a hora de hoje na célula B2 e somente a hora que consta em B2 na célula C2. O técnico deve utilizar correta respectivamente. Olha, aqui eu tenho uma ordem a ser seguida. Quais instruções? Isso aqui é muito simples, pessoal. O problema é que com um comando desse tamanho, e você olha para as opções e tem essa enxurrada, essa sopa de informação, você se desespera. Não se desespere. Analise pedaço por pedaço da informação. Se você decompor o problema, ele vai se tornar vários problemas menores e, consequentemente, mais fáceis de serem resolvidos. Tá bom? Primeira coisa que ele quer é hoje. Então, igual hoje. Depois agora. Igual agora. E por último, na B2, a hora. B2 menos A2. Ok? Lembrando que tu veio de uma perspectiva. Primeiro tu mandou ele botar uma informação na A2, depois na B2. A C2 é uma informação menos a outra, ou seja, ele vai repetir aquilo e vai subtrair uma ideia. E vai preservar o que está na outra. Não te desespera, tá? Durante a análise de dados da aceleração medida em um mancal de um equipamento relacionados na coluna C, de uma planilha do Excel, o engenheiro deve identificar se a aceleração ultrapassa o dobro do valor tomado como referência, apresentando a mensagem valor errado na coluna D, na célula ao lado. Caso contrário, a mensagem deve ser funcionamento normal. Os dados da aceleração medida estão alocados a partir da C2 da planilha, se o valor de referência está na célula B3, a fórmula que deve ser inserida na D2 e então arrastada as demais é. Aí a função se, tá? Se o que tiver em C2 for maior que o dobro de B3, então tudo que tiver entre aspas é informação textual. Vai apresentar esse texto, tá? Se cumprir a condição funcionando normal, se não, valor elevado. O que você tem que fazer? Pegar o comando e traduzir numa função chamada se. Leia comigo o que está escrito na opção E, igual se. Se a informação de ser 2 for maior que o dobro de B3, por que o dobro? Porque está ali 2 vezes. Olha o asterístico. Entendeu? For o dobro do que está em B3. Então, mostre valor elevado. Se não, funcionamento normal. Isso é interpretação da função dentro do Excel. Tá bom? Não é difícil. É só ter um pouco de atenção. Nona questão. Na ferramenta Calc, em português, um usuário possui na célula 1 os valores 1, 2, 3, 4, 5. E deseja separar automaticamente esses números, colocando o número 1 na célula A1, 2 na B1, 3 na C1, 4 na D1, 5 na E1. Após selecionar a célula A1, este usuário conseguirá fazer essa distribuição. A partir de configurações que aparecerão na janela, que será exibida após clicar no menu. Lembra que eu te mostrei os principais menus antes da gente chegar nas questões? A banca vai te cobrar os menus mais utilizados no teu dia a dia, tá? Para chegar a essa opção que está pedindo aí, você vai clicar em dados na opção
texto para colunas, que é exatamente essa opção bem aqui, ó. Texto para colunas no Calc, no LibreOffice Calc. E a 10ª questão, no Excel, qual das opções abaixo representa um tipo de referência relativa? Lembra que a gente tem a absoluta, que é feita com o cifrão. Se tem cifrão, é absoluta. Isso aqui nem foi levado em relação à referência. Então, nosso gabarito é a letra B de bola. A1 é uma referência relativa, pessoal. É qualquer célula no Excel, tá? A absoluta é uma célula específica que vai receber aí o cifrão antes da coluna, que é representado por uma letra, e vai receber o cifrão antes da linha, que é representado por um número. Ok? Foi isso. Encerro esse encontro com você sobre Excel e Calc para concurso público. E não se esqueça, concurso público é até você tomar posse. Estude bastante, faça bastante prova de concurso público, tá bom? E até o momento que você tomar posse e escolher a carreira que você quer seguir e ser feliz com a opção que todos nós queremos, que é tomar posse num concurso público. Para mais informações, quiser aprofundar mais esse conteúdo e outros de tecnologia da informação para o concurso público, noções de informática, escaneia o QR Code que está na tua tela. Dá essa moral aí pra gente, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo encontro e eu te aguardo aqui. Valeu!